nós começamos no primeiro domingo de 2024. E estamos concluindo essa leitura hoje, essa exposição desse livro hoje. Eclesiastes capítulo 12. E à medida que você encontrar, fique de pé em reverência à leitura da palavra. Diácono Davidson, você faz a leitura, por favor, do versículo 8 até o versículo 14. Que grande inutilidade, diz o mestre, tudo é inútil. Além de ser sábio, o mestre também transmitiu o conhecimento ao povo. Ele considerou, examinou e colecionou muitos provérbios. Procurou também encontrar as palavras certas, e o que ele escreveu era reto e verdadeiro. As palavras dos sábios são como aguilhões, e a coleção dos seus ditos como pregos bem fixados, provenientes do único pastor. Tome cuidado, meu filho, com qualquer coisa além dessas palavras. Não há limite para a produção de livros, e estudar demais deixa exausto o corpo. De tudo o que se ouviu, aqui está a conclusão: tema a Deus e obedeça aos seus mandamentos, porque isso é o essencial para o homem. Pois Deus trará a julgamento tudo o que foi feito, até mesmo tudo que está escondido, seja bom, seja mal. Obrigado, Deus, pela leitura da tua santa palavra. Obrigado porque o teu Espírito Santo tem nos dado iluminação, ó Pai, para que possamos entender todas essas palavras retas e verdadeiras deste livro, ó Deus. Mas que, acima de tudo, nós possamos aplicá-las em nossos corações, aplicá-las em nossas vidas. E que nessa noite, ó Deus, ninguém saia daqui da mesma forma como entrou. E que todos sejamos impactados pela tua palavra, ó Deus. Esse é o meu pedido e meu agradecimento em o nome de Jesus. Amém. Podem sentar, meus irmãos. Eu estava fazendo uma pesquisa, meus irmãos, e na Universidade Federal da Paraíba, o campus 1 daqui de João Pessoa, consta lá que eles têm, acredito que mais de 130 cursos que podem ser escolhidos pelos estudantes que vão fazer Enem. Mais de 130 cursos, mais de 130 oportunidades de formação acadêmica, mais de 130 oportunidades de uma graduação de curso superior e mais de 130 carreiras disponíveis para aqueles que queiram planejar e organizar a sua vida profissional no futuro. Mas em cima de tantos cursos que a Universidade Federal disponibiliza, eu fiz uma outra pesquisa, meus irmãos, e descobri que nos nossos dias existe mais de 130 milhões de livros. Rapaz, é livro que só atula. Mais de 130 milhões de livros. Isso nos dá uma oportunidade de conhecimento. Isso nos dá uma oportunidade de aprimoramento acadêmico, de aprimoramento experimental, que pode capacitar qualquer pessoa para que seja especialista em uma determinada área, quer seja da ciência, quer seja da área de exatas, de humanas. Você pode querer ser um professor, você pode querer ser um cientista, você pode querer ser um médico, um enfermeiro, um gestor, um administrador, um profissional de TI. E tudo isso está disponível, está ao acesso de qualquer pessoa que queira estudar, que queira se aprofundar em conhecimento. E se isso tudo não fosse suficiente, nós ainda temos redes sociais. Me ajudem aí, meninas, esses especialistas em redes sociais. TikTok? Hã? Sim. Sim. TikTok, o que mais? Kawaii, WhatsApp, tem mais algum? Oi? YouTube, Twitter,
que agora é X, né? Agora é X. Já mudou, viu? Agora é X. Qual? States. Então, percebam que há muitas redes sociais que estão ao nosso alcance, ao alcance da sua mão, com o seu smartphone. Agora imagina, acho que todo mundo aqui no WhatsApp tem grupo da família, não tem? E é o dia todinho que Jesus manda. Mensagem que vai, mensagem que vem. Às vezes é briga para lá, briga para cá, confusão, é desentendimento, é kkkk para lá, é kkkk para cá. E isso vai gerando muitos conteúdos, isso vai gerando muita informação. E meus queridos, nós vivemos um momento da história em que nós temos uma quantidade absurda de informação. Quem é da área de TI aqui sabe, quem é da área de saúde, eu conversando com o Diego, e eles, pastor, o senhor não sabe quantos ossos tem? Eu não sei, não estou vendo nenhum, meu irmão. Mas são muitos ossos, são muitos ligamentos, são muitos músculos, são muitas informações, e tudo isso para a nossa cabeça. Qual o resultado disso? Nós estamos com uma overdose de informação. Nós estamos com overdose de informação. E precisamos tomar cuidado com isso. Mas aí acontece, meus queridos irmãos, que algumas pessoas se utilizam desses dados para procurar um sentido para a sua vida. E o que nós temos visto desde o primeiro domingo desse ano, de 2024, é que no livro de Eclesiastes, o sábio Salomão, o rei Salomão, ele nos disse que procurou um sentido para a sua vida. Ele disse que ele pesquisou, ele estudou, ele investigou, ele analisou, e ele foi atrás de muitas informações, de muitas experiências, e ele chegou a um resultado. Ele disse que isso tudo, essa busca incessante por um sentido para a vida própria, isso tudo não faz sentido. É uma grande ilusão, é correr atrás do vento. Ou, dependendo da sua versão, é uma grande vaidade, vaidade de vaidades. E foi isso que nós vimos durante todo esse livro. E hoje, na conclusão desse livro de Eclesiastes, nessa última porção desse livro, esse livro de sabedoria, esse livro fantástico, Salomão agora chega de uma forma definitiva e ele nos apresenta o problema que ele encontrou, o problema do mundo que ele encontrou. Ele vai nos apresentar também como é que ele chegou a esse problema, quais foram os mecanismos, os instrumentos, as ferramentas que ele utilizou para chegar nesse problema. E finalmente, ele vai dar a sua conclusão. Depois de escrever todo esse livro, ele vai dar a sua conclusão. Então, em primeiro lugar, qual foi o problema que Salomão identificou? Ele diz aí no versículo 8, que nada faz sentido. Nada faz sentido. Esse é o grande refrão desse livro, meus irmãos, que nada faz sentido. Se você se recorda de tudo aquilo que Salomão falou ao longo desses capítulos, ele disse que procurou uma razão, um sentido para a sua vida no conhecimento humano. Mas no final das contas ele entendeu que todo esse conhecimento humano não fez com que ele finalmente identificasse qual era o propósito dessas coisas. E quanto mais ele teve conhecimento humano, menos ele conseguiu entender a ele próprio e a humanidade. Ele também procurou um sentido para a sua vida, para a sua existência, nos prazeres. E ele foi em busca de prazeres carnais, ele foi em busca de prazeres mundanos, ele foi em busca de prazeres através da fama, ele foi em busca dos prazeres através das riquezas, das mulheres, do poder,
mas ele também não achou um sentido correto, a alegria da sua existência nisso. Ele buscou o sentido para a sua vida, então, no trabalho. E no final das contas, Davidson José, Diácono Davidson, ele entendeu que depois de ter trabalhado tanto, ele disse: eu não vou levar nada disso, e eu vou deixar para os que vão ficar. E sabe qual é a garantia de que essas pessoas que vão ficar aqui administrando o que você deixou, irão administrar bem? Nenhuma. Então você está se acabando de trabalhar, você está destruindo, arrebentando a sua saúde de trabalhar. E no final, tudo que você vai deixar para os outros, você nem sabe se eles vão cuidar bem disso. Ele procurou uma razão para a sua existência na riqueza. Mas ele deixou uma frase muito bacana para você e para mim. Ele disse: olha, quem ama o dinheiro nunca terá o suficiente. E quanto mais você se apega ao dinheiro, mais você fica escravizado por ele. Por isso, Salomão vai dizer: não se apegue ao dinheiro não. Porque da mesma forma, você também não vai levar nada, um centavo, um cimbazol, você não vai levar nada. Vai ficar tudo aí para os outros brigarem. Para quando você morrer, os seus filhos, os seus herdeiros brigarem por sua herança. Ele procurou um sentido para a sua existência, meus irmãos, num poder, num acúmulo de tudo. E ele teve muitas coisas. Ele foi o soberano do rei de Israel. Mas no final das contas, ele disse: tudo isso que eu experimentei na minha vida, a conclusão que eu chego é que nada disso faz sentido. E ele não conseguiu sentir a alegria dessas coisas. Muito pelo contrário, tudo isso trouxe muito sofrimento para Salomão. E sabe como é que nós podemos e devemos aplicar isso em nossas vidas? Trazer isso para a nossa realidade. Ainda que você busque em todos os caminhos, ainda que você trilhe todos os percursos que você possa trilhar, percorrer, você vai chegar sempre numa rua sem saída. E você vai bater com a cara no muro. Enquanto você estiver procurando um sentido para a sua vida em caminhos outros que não sejam os caminhos de Deus, você vai continuar dizendo o que Salomão falou tanto desse livro, que nada faz sentido. Que nada faz sentido. Mas você quer descobrir de verdade qual é o caminho que conduz a uma existência, a um sentido para a existência da sua vida? Continue vindo à casa do Senhor, continue buscando o Senhor, continue lendo a palavra do Senhor, buscando um conhecimento, não esse conhecimento terreno, mas o conhecimento do alto, o conhecimento que vem de Deus. Mas pastor, como é que eu consigo ter esse conhecimento? Tiago, irmão de Jesus, ele vai dizer: todo aquele que quer ter sabedoria, peça a Deus, que dá a todos generosamente. Se você quer essa sabedoria do alto, peça a Deus, que dá a todos indistintamente. Ele é generoso, Ele é rico em misericórdia, e Ele abençoará você com a mesma sabedoria que Ele abençoa Salomão. Mas basta que você busque a Deus. Busque a Deus. Busque isso na palavra de Deus. Busque isso na casa de Deus. Mas enquanto você estiver percorrendo caminhos alheios, caminhos aleatórios, buscando atalhos, sabe qual vai ser o sentido para a sua existência? Sem sentido. Uma grande ilusão. É correr atrás do vento. É correr atrás do vento. Esse foi o problema que Salomão identificou. E infelizmente, esse é o problema que muitos têm enfrentado nos nossos dias.
E não é por falta de informação, não, porque informação nós temos muita. O problema é que a fonte aonde esse conhecimento está sendo buscado é uma fonte errada. A fonte de toda sabedoria, conforme o apóstolo Paulo nos disse, é em Cristo Jesus, meus irmãos. O apóstolo Paulo disse que Cristo é a sabedoria de Deus. Por isso, busque a Jesus, peça a Jesus, clame por Jesus, e Ele concederá essa sabedoria tão necessária para a sua vida. Tão necessária para a sua vida. Mas, pastor, se Salomão identificou esse problema, quais foram as ferramentas, quais foram os instrumentos que Salomão utilizou para chegar a esse problema? E ele vai dizer isso no versículo 9, a parte B do versículo 9, ele vai dizer, e aqui é interessante porque algumas pessoas acreditam que talvez não tenha sido Salomão que escreveu essa parte, talvez tenha sido o escriba, ou possa ter sido o próprio Salomão falando em terceira pessoa. Mas o que Salomão vai dizer no versículo 9 é que ele ouviu, que ele examinou e que ele colecionou muitos provérbios. Sabe o que isso quer nos dizer, meus irmãos? Que Salomão, ele buscou o conhecimento em muitas pessoas, certamente pessoas muito mais sábias do que ele. Salomão teve o trabalho, o cuidado de escutar pessoas que tinham mais conhecimento do que ele. E ele deve ter ouvido muito disso. Mas não apenas isso, Salomão também teve muitas experiências. E nós vimos isso ao longo desse livro de Eclesiastes. Salomão também colecionou muitos provérbios. Há quem diga que ele escreveu mais de 3.000 provérbios. E Salomão conseguiu colecionar, catalogar todos esses provérbios e tantos outros quantos ele teve o cuidado de escutar, de examinar. Sabe, meus irmãos, o trabalho de Salomão foi um trabalho árduo, foi um trabalho muito minucioso, foi um trabalho muito dedicado. E sabe por quê? Porque isso era um cuidado pastoral de Salomão. Lembrem-se que Salomão era o rei de Israel. E o rei, naquele momento, muitas vezes também era chamado de pastor. E nesse cuidado pastoral, no versículo 9, a parte A vai dizer que, mesmo sendo muito sábio, Salomão, como mestre, também ensinou conhecimento ao povo. Ele não foi egoísta, meus irmãos. Salomão poderia ter guardado todo esse conhecimento para ele. Salomão poderia ter dito: o trabalho foi meu, o esforço foi meu, a dedicação foi minha, portanto, esse tesouro que eu tenho, esse conhecimento profundo que eu tenho, eu guardarei só para mim. Mas como um bom mestre, mas como um bom pastor, ele disse: não, eu vou compartilhar o conhecimento com o meu povo. E, meus irmãos, esse conhecimento que Salomão nos identifica aqui, não era conhecimento qualquer. Era uma mescla de conhecimento humano, mas principalmente de conhecimento divino, de conhecimento dado do alto, conhecimento dado do céu. Isso se justifica no versículo 10, porque ele vai dizer: olha, e Salomão escolheu as palavras certas, e tudo que ele escreveu era reto e verdadeiro. Isso demonstra, meus irmãos, esse cuidado daquele que foi separado por Deus para ensinar, para cuidar, para proteger, para instruir, para orientar, para exortar. E Salomão, em toda a sua sabedoria, ele escolheu as palavras certas. E aí, quando você se depara com esse livro de Eclesiastes,
você vai ver que do primeiro ao último capítulo, da primeira à última palavra, isso aqui é sabedoria concentrada. Isso foi uma compilação de Salomão, um esforço árduo, meus irmãos, para que ele colocasse nessas poucas palavras, nesses poucos versículos, todo um conhecimento adquirido durante toda uma vida. E mais do que isso, não basta ser sabedoria concentrada, também é uma sabedoria confiável, porque ele disse que a coleção dos seus ditos são retos e verdadeiros. Assim como toda a Escritura Sagrada, as palavras contidas na sua Bíblia são retas e são verdadeiras, são plenamente aplicáveis para a sua e para a minha vida, para a sua e para a minha família. Essas palavras, uma vez aplicadas em nossas vidas, elas nos conduzem a caminhos corretos e certamente, meus irmãos, farão com que nós sejamos sábios, que nós sejamos mestres e que nós acumulemos essa sabedoria que vem do alto. E se você pergunta ainda, pastor, uma vez que eu posso confiar em Salomão, nas palavras que Salomão escreveu, qual é a aplicação delas em minha vida? Ele vai dizer isso no versículo 11, que as palavras de Salomão, as palavras contidas aqui no livro de Eclesiastes, são como aguilhões. Acho que todo mundo aqui sabe o que é um aguilhão, sabe? Ou alguém que não sabe? Imagine um criador de gado, ou um criador de ovelhas, e ele pega uma vara, e na ponta daquela vara ele coloca um metalzinho, um pedaço de metal, pontiagudo. É uma ponta de ferro, vamos dizer assim. E quando ele precisa fazer com que aquele animal ande pelos caminhos que ele quer, ele vai dando umas cutucadas naquele animal, com aquela ponta lá. Pastor, machuca? Machuca. Mas quando o pastor faz isso com os animais, é para que aqueles animais andem nos caminhos que o pastor quer que ele ande. É para que ele saia de um lugar perigoso, de um caminho inapropriado, e ele passe a andar pelo caminho correto. O significado daquele aguilhão é para que aquele animal comece a andar por um lugar seguro. E em nossas vidas, meus queridos irmãos, todas as vezes que a palavra de Deus ferir você, todas as vezes que a palavra de Deus incomodar você, que exortar você, que disciplinar você, é porque Deus está querendo que você ande pelos caminhos dele, pelos caminhos que ele escolheu para você e pelos caminhos que ele sabe que são seguros para você. E Deus usa o pastor da igreja para chegar em você e dizer: meu filho, minha filha, esse não é o caminho certo, não. Pare de fazer isso aí. Escute a voz do seu pastor, desde que sejam as palavras do próprio Deus. E eu sei que se incomoda, e eu sei que isso muitas vezes dói, mas é para o seu bem. Assim como aquele aguilhão batendo lá na lateral do animal, é para que ele ande pelo caminho correto, ovelhinha. É para que você entenda que não é o caminho que você acha que é bom, mas é o caminho que Deus sabe que é bom para você. Por isso ele cutuca você com um aguilhão. Mas não apenas isso. Eclesiastes vai dizer também que essas palavras de Salomão, os ditos de Salomão, são como pregos bem fixados. E essa imagem que Eclesiastes utiliza aqui, meus irmãos, é como aquela palavra que o pai e a mãe ficam para o filho: fique quieto, fique quieto, fique quieto, fique quieto, e fica martelando na cabeça do filho e da filha: faça isso, isso é certo, faça isso, obedeça, não desrespeite, ande direitinho, fale baixo, seja obediente.
Cumpra a vontade do seu pai, cumpra a vontade da sua mãe, e essas palavras ficam como um martelo batendo ali no prego. Obedeça, 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 obedeça. E esse mesmo sentido é feito para você e para mim. É como Salomão, Cícera, pegando essas palavras como uma boa marreta e batendo em nosso coração. Arrependa-se dos seus pecados. Arrependa-se dos seus pecados. Volte-se para Jesus. Peça perdão a Deus. Ande conforme a palavra do Senhor. Pare de desobedecer a Deus. Pare de pecar. Pare de desonrar o seu Deus. Pare de envergonhar o reino de Deus. E fica como um prego. E uma vez, Pedro, uma vez que esse prego fica bem fixado, é fácil tirar ele? Não. É não. E uma vez que a palavra de Deus entra no seu coração e fica bem fixado, a chance de o mundo vir e tirar a palavra de Deus do seu coração é muito pequena. É por isso que você escuta domingo após domingo, quinta após quinta, todos os cultos, o seu pastor chegando para você, dizendo: arrependa-se, ande conforme Deus quer que você ande, busque o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas serão acrescentadas. Glorifique o nome do seu Deus, pare de ser ansioso, viva na dependência de Deus. E o pastor fica martelando, e eu sei que você fica dizendo: pastor, o senhor já me diz isso toda vez. Mas isso é como a palavra, é como um martelinho no seu coração, batendo, até que você diga: pastor, essa palavra está fixada no meu coração agora eu entendi o recado. Até que essa palavra fique fixada no seu coração, o seu pastor vai continuar dizendo, até que você diga: pastor, agora eu entendi, e eu vou fazer aquilo que o senhor me aconselha, aquilo que o senhor me recomenda. Mas além dessas figuras, Salomão também nos faz uma advertência, diácono Davidson, no versículo 12, por favor. Tome cuidado, meu filho, com qualquer coisa além dessas palavras. Não há limite para a produção de livros, e estudar demais deixa exausto um pouco. Salomão vai dizer: olha, meu filho, de todos esses ditos, de todos esses provérbios, de todas essas palavras que eu estou dizendo a você, não acrescente mais nada, não vá além e nem fique aquém dessas palavras, nem pare antes, nem vá adiante dessas palavras. Cumpra exatamente isso que eu tenho lhe dito. Ainda que existam muitos livros, e aí você pode colocar nesse rol nos nossos dias, coachings, palestrantes de encorajamento, esses livros de autoajuda. Você pode, você consegue, confie em você mesmo, seja feliz, aprenda a ser rico em 10 passos, procure, olha, você vai ser a pessoa mais influente, você vai ter mais amigos nesse mundo. E Salomão está dizendo: olha, tem isso tudo, mas no final das contas, não vai valer de nada. Sabe o que é mais importante para a sua vida? Muito melhor do que os coachings que você encontra nos livros e na internet. As palavras que estão contidas no livro de Eclesiastes, e as palavras que estão contidas em toda a Bíblia Sagrada. E Salomão ainda vai dizer aquilo que estudante preguiçoso gosta de dizer: está vendo, mãe? Está vendo, pai? O sábio Salomão disse que aquele que estuda demais fica com o corpo cansado. Olha a munganga de estudante preguiçoso. A munganga de estudante preguiçoso. Estudante tem dessa, né? De repente está dormindo na sala de aula, aí se chegar um professor de história ou de filosofia e vier com uma frase dessa: eu não posso cansar não, se eu estudar demais eu canso, dá fadiga, dá estresse, dá cabelo branco, dá dor nas costas, dá cãibra na mão, o olho fica lacrimejando,
Não, isso é demais, mãe. Isso é munganga de estudante preguiçoso. Isso é munganga de estudante preguiçoso. O que Salomão está dizendo, olha, você já tem um conteúdo suficiente para você encontrar uma razão para a sua vida, um sentido para a sua existência. Está aí na sua mão, na Bíblia Sagrada. Não precisa você procurar em outro lugar. Não precisa recorrer a essa literatura de autoajuda. Não precisa recorrer a essa literatura dos coaches. Não precisa recorrer a esses livros de teorias da conspiração. Não! Tudo o que você precisa para encontrar um sentido para a sua vida está na sua mão, ou de repente na palma aí da sua mão, no seu smartphone, na sua Bíblia de papel. Toda a sabedoria que você precisa na sua vida está descrita aí nessas palavras. Não precisa buscar fora. Não precisa tanta fadiga buscando razão para as coisas. Se Deus está te dando tudo pronto aí. Tudo prontinho. Tudo aquilo que você precisa para ser um habitante do reino de Deus. Tudo que você precisa saber para agradar o seu Deus, para glorificar o seu Deus, para exaltar o seu Deus e para ter uma vida santa, está descrita aí na sua Bíblia Sagrada. Não precisa você procurar mais. Está tudo aí. Está tudo aí. E talvez tenha ficado uma pergunta no ar, meus irmãos. Pastor, eu entendi que Salomão era sábio, que Salomão era um mestre, que ele ensinava sabedoria ao povo. Mas além das experiências que Salomão teve, quem foi que ensinou Salomão? Versículo 11, o finalzinho do versículo 11, vai dizer que quem ensinou isso a Salomão foi o único pastor, foi o soberano pastor, foi o excelso pastor, foi o todo-poderoso pastor, o rei dos reis que estava acima do rei Salomão, o Senhor dos senhores, aquele que é digno de toda honra e toda glória, aquele a qual todo joelho se dobra e toda língua confessa que somente Deus é o Senhor. Foi o Deus criador de todo o universo que capacitou Salomão com sabedoria. E é esse mesmo pastor, o único pastor, que tem tomado conta da sua e da minha vida, que tem trazido sabedoria para você e para mim, que tem iluminado os passos, que tem colocado uma lâmpada para que nossos pés não tropecem. E sabe que lâmpada é essa? É a palavra dele. Não precisa desesperar nessa vida, porque você tem o soberano, o supremo pastor que guarda a sua vida, que lhe dá entendimento, que lhe dá um sentido para a vida, que lhe dá um propósito para você estar aqui debaixo do sol. É Deus quem tem dado tudo isso para você. Portanto, nesses poucos dias de vida que nos restam debaixo do sol, existe um único pastor já, que tem tomado conta de todos nós. O todo-poderoso pastor, que tem guardado nossas vidas. Pois bem, chegamos ao final. Uma vez agora que Salomão disse qual é o problema, que ele revelou para você e para mim como foi que ele chegou a esse problema. Agora Salomão vai dar a sua conclusão. E de tudo o que eu preguei até hoje, meus irmãos, nesse livro de Eclesiastes, se você não lembrar de nada, lembre disso que eu vou dizer para você agora. Se pastor, eu só posso escrever uma frase na minha Bíblia aqui, nesse livro de Eclesiastes. Qual é então, pastor, o motivo de Deus ter me criado? Qual é a razão da minha existência? Para que eu estou aqui na face da terra? Por que eu tenho acordado todos os dias? Salomão vai dizer aí no versículo 13: tema ao Senhor e obedeça os seus mandamentos, porque isso é o essencial para o homem.
tema o Senhor e guarde os seus mandamentos, porque isso é essencial para o homem. Esse é o motivo, essa é a razão da vida, da sua existência. É para que nós temamos esse Deus que é todo poderoso, esse Deus temível, criador de todo o universo, esse Deus temível que é soberano sobre tudo e sobre todos, esse Deus temível que tem o tempo em suas mãos, que tem as rédeas da história em suas mãos. Esse é o Deus que é temível, esse é o Deus que eu e você precisamos temer. É por isso que estamos aqui nessa noite, reverenciando a esse Deus temível, Thomas, a esse Deus todo-poderoso. E uma vez que você entende que você precisa temer e tremer diante desse Deus, agora você vai dar o próximo passo, que é obedecer os seus mandamentos, que é cumprir as suas ordenanças, que é estar em conformidade com os seus decretos. Se você quer ter uma vida santa, uma vida feliz, uma vida sossegada, obedeça aos mandamentos de Deus. Se você quer ser sal e luz nessa vida, obedeça os mandamentos de Deus. Se você foi consagrado, se você é separado, se você teve um novo nascimento, um encontro transformador com Jesus, obedeça aos mandamentos dele. Se você quer que a sua família seja uma família debaixo da proteção do Senhor, obedeça aos mandamentos dele. Obedeça os mandamentos dele, porque isso era essencial para o homem, e essencial para o homem e para a mulher é o que há de mais importante na minha e na sua vida. Nada substitui temer a Deus e obedecer os seus mandamentos. Nada é mais importante do que isso, meus irmãos. Por isso, se de tudo que eu já disse, você precisa guardar somente uma frase, guarde essa, guarde esse versículo: tema a Deus e obedeça os seus mandamentos, porque isso é o essencial para o homem, isso é o essencial para a mulher, isso é o essencial para a criança, isso é o essencial para os adolescentes, isso é o essencial para os jovens, isso é o essencial para os adultos, isso é o essencial para os nossos idosos e idosas. Isso é essencial para todos nós. Tema a Deus, tema a Deus, tema a Deus e obedeça aos seus mandamentos. Sabe por quê? Sabe por quê? Versículo 14: porque Deus trará julgamento tudo que nós fazemos, porque Deus trará julgamento tudo que nós pensamos, porque Deus trará julgamento tudo que nós falamos. E pense no último dia. Jovens, Thomas, Diego, Vitor, Lauras, Bianca, Maria Eduarda. Pense no último dia, o justo juiz na sua frente, e de repente ele abre um telão assim e começa a mostrar tudo que vocês fizeram durante toda a vida de vocês. Tudo, absolutamente tudo. Inclusive, como diz o versículo 14, aquilo que está escondido. Tudo que você fez de bom e tudo que você fez de mal. E Deus vai colocar na sua frente. E Ele vai perguntar para você: é justo que eu salve você? É justo que eu condene você? É justo que você viva uma eternidade comigo? Ou é justo que você viva uma eternidade debaixo do juízo? Ele vai expor para você e para mim tudo o que nós fizemos, tudo que nós continuamos a fazer, tudo que está escondido, seja bom ou seja mal. Aquilo que você não diz para ninguém, mas que você pensa, achando você que porque você está pensando, ninguém sabe. Mas Deus sabe. Aquela mágoa guardada no coração, e Deus está sondando o seu coração. Aquele perdão que você não liberou, isso vai endurecendo o seu coração. E Deus está dizendo: ó, vou anotar mais essa.
E ainda que você formatasse todo o seu coração, toda a sua mente, Deus tem uma forma de trazer tudo aquilo que você apagou. E Ele vai mostrar para você. E Ele vai julgar você conforme os seus atos, conforme os seus feitos. Ninguém vai escapar disso, meus irmãos. Ninguém vai escapar disso. É por isso que é tão importante temer a Deus e obedecer os seus mandamentos. É por isso que é tão importante viver na dependência de Deus. É por isso que é tão importante entender qual é a razão da sua existência aqui. É para que você tema a Deus e obedeça aos seus mandamentos. Não existe um outro percurso, não existe um atalho, não existe um meio termo, não existe em cima do muro, não. Deus vai julgar você por tudo, quer seja bom, quer seja mal. Eu finalizo, meus irmãos, a exposição desse livro de Eclesiastes, fazendo algumas perguntas, para que nós possamos sair daqui dessa igreja hoje, pensando, colocando em prática todo esse conhecimento adquirido. Você teme a Deus, mas é temer a Deus de verdade, não é de boca não, é de todo o seu coração. Você teme a Deus, você obedece os mandamentos de Deus. Se Deus colocasse agora um telão aqui, nessa coluna, e Deus começasse a expor a vida de todos nós, um por um aqui, um por um, será que você seria aprovado ou reprovado aos olhos de Deus? Você identificou qual o problema da sua vida? O que é que tem afastado você de Deus? O que é que você tem priorizado no lugar do Senhor? É o seu trabalho? É o seu dinheiro? É o seu prazer? É a sua diversão? A sua fama, o seu prestígio? É a sua coleção? É o seu status? Seu currículo acadêmico? O que é que você tem colocado no lugar de Deus? Espero que você identifique o problema que tem feito você se afastar de Deus, e que você use essas mesmas ferramentas que Salomão utilizou. Ouça a voz da sabedoria, examine tudo aquilo que é dado a você, aquilo que for bom, aquilo que for santo, aquilo que edifica, aquilo que exalta a Deus, aquilo que engrandece o nome do Senhor, você retém. Mas aquilo que não é bom, você descarta. Descarte em nome de Jesus. Entenda que Deus te criou para a glória dEle, que Deus te criou para o louvor dEle, que Deus te criou para você se alegrar nele, e nada, nem ninguém é mais importante para você do que o seu Deus. E se algo estiver fugindo disso, volte a temer a Deus e obedecer aos seus mandamentos, porque isso é o essencial para ele. Amém, meus irmãos? Amém. Vamos ficar de pé? Enquanto o pessoal do louvor se organiza, e enquanto os elementos da Santa Ceia vão ser ministrados,